ilicitamente obtida. Ilicitamente obtida. Caso fique demonstrado. Qualquer prova. Opa. Ilicitamente obtida. Caso fique demonstrado que qualquer prova ilicitamente Ilicitamente obtida. obtida. Poderia ser obtida por meios lícitos. Ser obtida por meios lícitos. Poderá ser utilizada no processo. Poderia ser obtida por meios lícitos. Poderá ser utilizada no processo. Essa parte que eu vou botar aqui embaixo vai servir um pouco mais para a galera do TRE, tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Do inglês, the fruits from the poisoned tree. Deriva do direito americano essa teoria. Teoria dos frutos da árvore envenenada é muito interessante, cara. É muito interessante. Visualiza, Vascão. Gosta de maçã? Se eu envenenar uma macieira, tu come maçã? Por quê? Não necessariamente eu preciso envenenar o fruto para que tudo esteja contaminado. Então, o que a teoria dos frutos da árvore envenenada diz? Tudo aquilo que deriva de um procedimento ilícito, ilícito é sujo. Vamos supor que a gente não tenha conseguido um mandado judicial, a PRF tenha entrado lá no galpão e tenha prendido uma corda de gente. Quando chegar lá na frente, no julgamento, depois da instrução, julgamento, da condenação, enfim, quando chegar lá no final do processo, depois da fase de saneamento, se a gente descobrir que todo o procedimento foi baseado em uma prova que foi obtida de forma ilícita, anula tudo. E olha que parada maneira. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela causa uma anulação com efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc são os famosos efeitos retroativos. São aqueles efeitos que vão apagar tudo, como se nada tivesse acontecido. Anula o processo todo. Tudo bem? Legal? Isso acontece muito não, né? Isso acontece bastante na parte de procedimentos eleitorais. Né? Por isso que eu falei para a galera do TRE dar uma atenção nisso. Porque vamos supor que um determinado candidato seja eleito, descobre alguma fraude eleitoral no meio do processo, anula a lista de comprado. Anula tudo. Beleza? Fruits from the poisoned tree. Dúvidas, meus amigos? Nem. Nada. Rose, tá comigo? Pronto, misturado. Amém, querida. Posso? A galera que chegou depois tirou foto? Tirou? Direito à intimidade. Xerife, quando o vermelho ficar elegível, você me fala, tá? Direito à intimidade. Você tem papel? Oi? Aí agora? São invioláveis a honra e a vida privada das pessoas. Se
Se houver, senhores, uma violação na honra ou na tua intimidade, será garantida uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Beleza? Não vamos nos esquecer também que, havendo uma lesão contra a honra subjetiva, isso configura crime, tá? Disposto lá nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, quais sejam calúnia, difamação e injúria. Beleza? Além de você responder civilmente, você também pode responder criminalmente. Legal? Aproveitando o gancho, vou dar uma passadinha lá no direito administrativo, para a gente poder aproveitar e conversar sobre isso daqui também. Existem 3 esferas de responsabilidade, tá? Existe a esfera civil, criminal e administrativa. Correto? Moral. Civil, criminal e Não, administrativa. moral. Material, depois Moral, material ou a imagem. Não, material. Ou a imagem. Ou a imagem. Não, depois de material ali. A imagem. Material, moral, Moral. ou Ah, a moral. imagem. Não, moral, não entendi. Beleza? Existem 3 esferas de responsabilidade. A letra tá muito ruim, gente. Não, só aquela palavra ali que não deu pra entender. Existe a esfera civil, administrativa, e quando você se tornar servidor público, você também vai responder pela esfera administrativa, tá? Civil, criminal e administrativo. Essas 3 esferas, elas são independentes entre si. O que eu quero dizer com isso? É possível que o meu amigo Richard, ele seja absolvido na esfera civil, absolvido na esfera administrativa, seja condenado na esfera criminal e vice-versa. Eu posso ter condenação nos 3 ou em apenas um dos 3. Senhores, é importante vocês saberem que uma dessas esferas, ela automaticamente não vai absolver as outras, tá? É necessário ter a absolvição nas 3 esferas. Só que tem um porém, que é com relação à esfera criminal. Existe a possibilidade da esfera criminal ela trazer a inocência, a absolvição, tanto na esfera civil quanto na esfera administrativa. Na esfera criminal, senhores, quando a gente monta, e vocês, policiais federais, vão montar investigações, nós vamos trabalhar com inquéritos policiais. E esses inquéritos policiais, nesses inquéritos que são procedimentos administrativos, nós vamos buscar 2 coisas. Nós vamos buscar a autoria e materialidade. Basicamente, nós vamos buscar quem fez e nós vamos buscar o que e como fez. Beleza? Vamos supor que a minha amiga Rose ela esteja respondendo por um crime de corrupção, um crime de concussão, tá? Exigir para si ou para outra em vantagem indevida em razão da função, tá? Para poder adiantar um processo, para poder arquivar um processo, para poder livrar um político de alguma coisa, tá? A Polícia Federal descobre e ela começa a investigar. Nesse meio tempo, a Rose está respondendo aos 3 processos, na área civil, na área criminal e na área administrativa. Só que o meu amigo Richard, aqui, policial federal, descobre que, na verdade, não foi a Rose. Descobre que foi a Elaine. Com dúvida no teu nome, querida? Não. Descobre que foi a Elaine. Olha, se nós temos uma negativa de autoria e nós temos uma negativa de materialidade, por que a Rose vai continuar respondendo na administrativa e na civil também? Então, meus amigos, a esfera criminal, ela é a única que pode absolver as outras 2 esferas, desde que haja negativa de autoria ou negativa de materialidade. Tudo bem? Lindo? Vamos repetir. Repito, sem problema.
não tô te falando, Elaine, Isso. que a esfera criminal sempre vai absorver as outras duas, tá? Existe a possibilidade de você ser condenado na criminal e ser condenado nas outras. Você ser absolvido na criminal nas outras. Você pode ser absolvido na criminal por falta de provas, por exemplo. Tá? A criminal ela só vai absorver as outras duas nessas duas situações. Falta de autoria ou falta de materialidade. Exclusivamente nessas duas. Se por exemplo eu queimar um arquivo, queimar uma prova em um caso, seria cairia nessa questão de materialidade, né? Não tem como, o quê? Cara, não dá pra te falar isso com certeza, porque a gente pode descobrir que tu queimou um arquivo. Pode ter câmera onde trabalha. Então não necessariamente você queimar um processo vai te dar materialidade, né? Até porque você queimar o processo é o crime. Entendeu? A Rose foi testemunha, a Rose viu tu queimando, vai ser X9. Vai rodar, pô. E ela firma com a cabeça ainda. Professor, depois Se eu ela te não falar, falo. prevaricação. Ih, meu Deus do céu. Não, bota agora, pô, bota fofoca. Não. Joga no ventilador. É sigiloso. Gosto disso. Vamos lá. Ainda falando sobre intimidade, tá? Vamos falar sobre inviolabilidade do domicílio, rapidinho. Vocês já sabem isso aqui também, né? Inviolabilidade do domicílio. Vou trazer só algumas jurisprudências. Vou refazer a pergunta. Tô falando muito rápido? Não. Tudo dentro do direito à atividade, né, Nath? Sim, senhor. Esse aqui você encontra especificamente no artigo 5º, inciso 13. 64. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Tá? Vamos já parar por aí e vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de casa. Porque o conceito de casa, para o direito, ele é mais amplo. Ele é um conceito lato sensu em relação ao conceito de engenharia de casa. Tá? Casa, senhoras e senhores, é todo local destinado à preservação da intimidade. Bacana? Todo local é destinado à preservação da intimidade. Então, senhores, não só a sua casa e o seu apartamento serão considerados como casa, mas como também o escritório do advogado é casa, o confessionário do padre é casa, o teu barraco de umbanda é casa, o seu... Se você for para um motel, é considerado casa, a igreja é considerado casa, uma caixa de papelão pode ser considerado casa, do mendigo é considerado casa, senhores. Tudo bem? Então, tome cuidado com isso. Então, no caso da excluente ilícito, tipo, legítima defesa, se eu tiver, por exemplo, na igreja e o cara invadir pra poder causar, eu for pedir agressão iminente, matar ele, e eu tô amparado pela Para você repelir a agressão atual iminente em qualquer lugar, não precisa ser no seu domicílio. Se você agora for dar um tiro ali na rua, eu te dou um tiro pela tua cabeça de legítima defesa. Então você entra na sala de aula, entendeu? Então não precisa ser dentro da sua casa para você ter a legítima. Em qualquer lugar você tem legítima. Se eu se sentir ameaçado. Isso, não se sentir ameaçado. Não é só se sentir. A ameaça tem que ser atual e iminente. Só se sentir ameaçado não basta. Não, tem que ser no Exatamente. Brasil? Ó, outra coisa. O consentimento do morador. Não confundam, senhores, pelo amor de Deus, com a de casa, lato sensu. É realmente o que parece. Tá? Não confundam, bonecos e bonecas, morador com proprietário. Tá? Não é porque o dono da casa deixou você entrar, se você morar de aluguel, que você vai entrar se tiver uma pessoa morando ali. Tá? O direito da intimidade é do morador, é de quem de fato habita o imóvel. Tudo bem? E eu vou além. O consentimento do morador, na verdade, é dos moradores. Olha que parada interessante. A minha amiga Rosa, não aguenta mais, Rosa. Você é casada? Não. No meu exemplo, você é. Ah, Tá. sou. Então sou. Você é casada com a? Como é o nome dela?
Vamos ter outro exemplo pra dar, não? Oi? Jaqueline. Arroz é casada com a Jaqueline. Nada contra, É gente. casada com a Arroz é casada com a Jaqueline. Nada contra, mas eu só tô me defendendo. Não casaria contigo, viu, Jaqueline? Tá vendo? Essa é a minha Também também. não. Vamos lá. Glória a Deus, viu? Glória. Essa é a minha, cara. Eu venho só de aula de vida. Vamos lá. A Rose é casada com a Jaqueline, tá? A Rose é uma mulher próspera na vida, recebe Amém. analista do TRE, tirando aí 15 mil reais por mês. Tá? Glória a Deus. E aí, a minha amiga Jaqueline, ela começou a estudar agora. Ela está estudando para ser juíza federal. Começaram a namorar, quando chamou, pô, vem morar aqui em casa que você vai poder estudar aqui, você vai ter um pouco mais de conforto. Muito comum isso acontecer, gente. Muito comum, tá? E a Jaque foi morar com a Rose. Polícia Federal bate a casa da Rose, tá? No dia em questão, a Rose não está em casa, somente a Jaqueline está. Senhores, não acho que eu falei com você. A casa é da Rose. Quem está em casa é a Jaqueline. Se eu não tiver mandado para entrar e a Jaqueline não autorizar, não entra. E acabou, porque ela é moradora. Mesmo se a Rose estiver em casa e a Rose autorizar a entrada e a Jaqueline não autorizar, você não entra, porque a Jaqueline também é moradora. Não confunda morador com proprietário. A única exceção que você vai ter aqui é o menor de idade. Tá? Porque segundo o direito civil, o menor de idade ele não tem capacidade civil. Ele ainda é assistido, ele ainda é representado pelos seus representantes. Tá? Então, se houver um moleque de 17 anos lá, mesmo que ele seja jogador de futebol, tiver um rio de dinheiro, e o pai deixar entrar e o moleque não quiser deixar entrar, a polícia entra e fim de papo. Tá? Menor de idade não opina. A menos se foi emancipado. Paz de Cristo? Mil? Beleza. Exceções. E aí é a menoridade civil mesmo, né? Sim, senhora. Exceções. Vocês do TRE têm processo penal? Flagrante. Socorro. Desastre natural. Ou ordem judicial. Aqui tem uma jurisprudência que a gente vai conversar. Imagina. Ordem judicial. Senhores, galera aí da Polícia Federal, flagrante, tá? Flagrante. Em quais flagrantes você vai poder adentrar no imóvel da pessoa? Próprio, flagrante próprio é quando o crime está acontecendo ou ele acabou de acontecer, e o flagrante impróprio, o impróprio é novo. Você da Polícia Federal sugere você colocar isso com outra cor diferente do material. Flagrante impróprio. Qual é o flagrante impróprio? Quando você dá o perdeu, o camarada corre e você corre atrás dele. E aí ele entra na casa dele. Até 2 meses atrás você não poderia entrar. A STJ mudou, agora você pode entrar sim. Tá? De gosto para poder entrar. Flagrante próprio, eu discordo completamente, mesmo sendo policial. Flagrante próprio e flagrante impróprio. Bem? Agora, o flagrante presumido, não. Eu tive um aluno, caralho, aluno é mais do campo. Eu tive um aluno, eu dei um exemplo em sala e ele falou que ele já fez isso, mongolode. Que ele estava brincando num churrasco com os amigos, fazendo um churrasco e tal, 26 anos, tá? Num churrasco com os amigos. E aí ele resolveu ficar separando farofa com um cartãozinho assim. Ai, Se cara. passa uma viatura, ele tá em cima da mesa fazendo assim, o policial vai fazer o quê? Não vai largar um de 762 pra dentro da casa dele? Idiota. Mas o flagrante presumido é quando você encontra a pessoa com objetos que faça presumir ser ele o autor do crime. Se você está com drogas na sua posse, você está num crime permanente de tráfico de drogas, concorda? Então autorizaria o domicílio, entraria no domicílio. Só que aquilo que ele estava na mão não era droga, era farinha. A partir do momento que Mas ele aí- corre, vira um flagrante próprio. Isso aí. Diga. Mas aí poderia contestar para fazer como erro de tipo, né? É, configuraria um erro de tipo. Beleza? Senhores, desastre natural. Rio Grande do Sul. Preciso falar mais alguma coisa? Né? É para entrar na casa e salvar. Tá? Agora, o desastre natural, é bom a gente colocar uma observação. Vou botar uma observação 1 aqui, tá? E aqui vai ser observação 2. O agente garantidor.
O que é o agente garantidor, senhores? É a pessoa que tem o dever legal de agir em determinada circunstância. Tá? O meu amigo Antônio, o meu amigo Antônio, ele é bombeiro, tá? Ele é bombeiro. E aí, o Antônio mora em Queimados. Choveu pra cacete em Queimados, a água subiu, a casa da Dona Maria começou a alagar. Antônio, você, enquanto agente garantidor, você deve adentrar. Eu, que sou uma pessoa comum do povo, eu posso adentrar, se não houver risco à minha integridade, concorda comigo? O que é importante você saber do agente garantidor? Que esse cara aqui, na omissão, Vai responder por prevaricação. negativo. Não, prêmio de Ele responde pelo resultado. Senhores, se a Dona Maria morrer, tu responde por homicídio doloso. Tu responde pelo resultado, porque você é agente garantidor. No mesmo caso seria se, por exemplo, acontece um acidente do trânsito, um médico passa e... Mesma coisa. Mesma coisa. Mas aí se ele alegar que ele não se sentiu capaz de socorrer, ele já não responde pelo resultado, né? Não se sentiu capaz de É. Não tem um tsunami acontecendo, não alaga mesmo. Não, mas ele Não, tá tô falando, dizendo, não, ele tá por exemplo, falando do médico, mas no o caso médico de um não é acidente no agente trânsito. garantidor. Tá, o médico não responde médico pelo não é agente fim, o garantidor. médico responde pelo meio. Então, se ele não der capaz de agir, não age. Tá? Quando eu falei aqui da omissão, vocês falaram da prevaricação. Tá? Não está totalmente errado, não. Prevaricação é quando você deixa de agir em determinada circunstância, quando é seu dever de ofício. Tá? Só que aqui a gente vai ter um princípio legal que chama o princípio da concussão. A prevaricação é o crime meio para atingir o resultado que foi o homicídio. Então a prevaricação ela vai ser absorvida pelo homicídio. Bacana? Vocês estão entendendo isso? Isso só se aplica em desastre natural. Não só. Prestar socorro também. No flagrante, por exemplo, você aplica. Por exemplo, se você é policial, tu tá num estabelecimento, o senhor não tá com distintiva mostra, não tá com a Não, se gelada. eu tô de fogo, eu tô de fogo. Então, você não é obrigado a reagir de forma nenhuma. Eu tô armado aqui, tá vendo? Sim. A arma tá ali. Se entrar um vagabundo aqui e eu quiser deitar no chão, eu deito no chão. Eu não sou obrigado a agir. Se eu tô de fogo, eu tô de fogo. Agora se eu falo, sou policial. Não, Perdeu aí. aí eu história. Tá? Beleza? O negócio de policial 24 horas é mentira. Não existe não. Tô de fogo, tô de fogo. Graças a Deus. Prestar socorro. Prestar socorro. Senhores, caso concreto. Prestar socorro é efetivo pedido de socorro. Se você não está vendo ou você não ouve o pedido de socorro, não presuma. Tá ouvindo o vizinho, a vizinha saindo na É porrada dentro de casa. justamente isso. Caso concreto, policial militar indo trabalhar fardado, bonitão, no corredor de apartamentos, tá? Tem uns vizinhos que sempre brigavam. Quando ele passa pela porta, ele tá ouvindo um barulho de tapa de esganadora. Presumiu, a mulher tá sendo espancada. Meteu o pé na porta e entrou, os dois estavam fazendo sexo na sala. Era um sexo mais agressivo. E aí? A merda que ele respondeu. Então, senhores, tomem cuidado com prestar socorro, principalmente vocês. Valeu? Ordem judicial. Cumprimento de ordem judicial, você tem 3 respostas possíveis. Tá? Você tem uma resposta nos termos da Constituição Federal. Você tem uma resposta nos termos do STF e da doutrina do direito constitucional. E você vai ter uma resposta na lei de abuso de autoridade. Situação. Constituição Federal é sua fonte primária. Concorda comigo, Jaque? Sua fonte primária. Eu acho muito impossível, impossível não, né? Banca é foda. Eu acho muito difícil um examinador, numa prova objetiva, colocar todas as alternativas. Tá? Caso isso aconteça, tu vai marcar a resposta da Constituição e recurso comigo. Beleza? Mas vamos lá. O que a Constituição fala sobre o cumprimento de ordem judicial, senhores? Tem que ser sob luz do dia. Aí o meu amigo xerife, que é policial federal, vai fazer uma operação, tá? Uma operação conjunta com a Polícia Civil, beleza, xerife? Você tem que fazer uma prisão lá no Acre, enquanto eu tenho que fazer uma prisão aqui no Rio de Janeiro. O Brasil é grande pra cacete.
O sol aqui no Rio de Janeiro nasce 5h30 da manhã. No Acre, 8 horas da manhã. Luz do dia funciona? Não funciona se a gente tiver que prender os dois ao mesmo tempo, concorda? Então, o que o STF, que a doutrina conveniou? Das 6 às 18 horas. Mas o fuso horário. Esses dois critérios são alternativos. Horário diferente, né? STF, Doutrina. Esses dois critérios são alternativos, tá? É o que aconteceu primeiro. 5h30 da manhã tem luz? Entra. 6 horas da manhã tá escuro? Entra. O que aconteceu primeiro? Beleza? Paz? A lei de abuso de autoridade de 2019, ela trouxe mais uma possibilidade, tá? A lei de abuso de autoridade, ela disse o seguinte, ó, Anderson, tira uma Diga. dúvida rapidinho. No começo tudo bem, no final também, por exemplo, horário de verão, 19 horas ainda tem luz, entra ou não? não, mesma coisa, se deu 18 horas. 18 horas, 18h30, tem Tá, luz tem ainda, luz entra. ainda? Tá? Lei de abuso de autoridade, ela falou o seguinte, ó, das 5 horas da manhã até as 21 horas, para cumprimento de mandado, busca e apreensão. Tá? Ela foi bem específica em tipificar exclusivamente para mandado de busca e apreensão. O horário que permite a sua entrada é das 5 horas da manhã até as 21 horas. Beleza? Tranquilidade? Posso falar? Tá frio, hein? É, o vento tá vindo nos costas e começando a tossir. Quem vai fazer a prova da polícia? A polícia? É, Eu não? queria fazer todos. Eu vou fazer. Vai fazer? Eu queria fazer todos. A gente encontra tendo matéria que a gente pode fazer mais de uma, né? Porque são matérias Eu convergentes. acho que vai fazer tudo. É, eu queria fazer todos. Superior, né? Vamos lá. Sigilo das comunicações. 3. Ainda é intimidade, tá? Sigilo. Sigilo das comunicações. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, telemáticas e telegráficas. Correto? É inviolável o sigilo dos dados, galera do TRE, presta atenção nessa habilidade, tá? É inviolável o sigilo dos dados telefônicos, e telemáticos. É inviolável o sigilo das correspondências. Bem? 3 tipos de comunicações aí. Telefônicas, telegráficas e telemáticas, dados telefônicos e telemáticos e das correspondências. Podemos? Vamos lá. Sigilo das comunicações telefônicas, telemáticas e telegráficas, tá? Só olha pra mim aqui rapidinho. Telefônicas, telemáticas, telegráficas. Beleza? Telefônicas, telemáticas, telegráficas. Tá? Vocês sabem bem que a regra é que tudo que você conversa
acessa, tudo que você transfere e tal, tudo isso é preservado pelo sigilo, correto? A gente vai trabalhar somente as exceções. Quais são as exceções aqui? Como que eu faço para ter a quebra desse sigilo? Tá? Deixa esse espaço aqui mesmo para eu tá? Como é que eu faço para ter a quebra desse sigilo? Necessita autorização judicial. Tome cuidado com as questões grandes com relação desse tema, tá? As questões que vão querer te cansar, te vencer pelo cansaço. Porque eu já vi umas 2 ou 3 questões de prova que trocavam a autorização judicial para autorização policial. Beleza? Às vezes tu tá cansado, questão 98, porra, tu passa a batida e tu nem sente. Então, fica um pouco atento com isso. Autorização judicial. Só quem autoriza essa quebra é o juiz. Mas, mesmo que o juiz autorize essa quebra desse sigilo, o juiz ele só vai poder autorizar em algumas situações específicas, que na verdade são 2. Caso esteja havendo uma investigação criminal, ou seja o caso de uma instrução penal. São 2 situações, Jaque. Tudo bem? O que são essas 2 situações? Para poder te explicar, para ficar legal no seu material, tá? Investigação criminal é uma notícia-crime ou a autoridade policial toma conhecimento de um crime e a gente começa a investigar através de um inquérito policial. Então, meus amigos, nessa investigação criminal será mediante solicitação do delegado de polícia. Aqui você vai ter que observar se haverá foro por prerrogativa de função, se será necessária a solicitação do delegado de polícia federal ou do delegado de polícia civil. Tudo bem? No caso da instrução penal, eu já tenho a minha autoria e a minha materialidade. O Ministério Público já denunciou e já começou o processo contra essa pessoa. Então, no caso de instrução penal, será uma requisição do MP. E aí, a minha amiga, que eu esqueci o nome, Rose, a minha amiga Rose, olhou pro quadro e pensou, porra, qual é a diferença do delegado solicitar pro MP requisitar? Muito simples. O delegado pede, o Ministério Público manda. Essa é a diferença. A solicitação pode ser negada. É um pedido discricionário ao juiz. A requisição do MP não. A requisição do MP é vinculada. Atende a todos os requisitos. Então o juiz ele tem que fazer. Então, por exemplo, se o Alexandre de Moraes mandar quebrar o sigilo de alguém, vai A quebrar. de Moraes não é do MP. De Moraes É do do STF. Tribunal Federal. Aí é diferente. É diferente. Ele quebra. Ele quebra mediante um pedido ou uma requisição do MP. Ele age conforme o pedido. Isso aí. Então, o Ministério Público ordena e vai. Não. Ele Ministério não vai ao Público Ministério ordena Público ordena. Ele pode fazer de ofício. Ah, tá. Tá? Mas o Ministério Público pode requisitar. Nesse caso, se a gente está falando de STF, seria o PGR, não o Ministério Público. Procuradoria Geral da República. Tranquilo até aqui? Beleza? Tá, mas essa requisição do Ministério Público já há processo? Sim, senhora. Porque por MP requisitar já tem que estar na instrução penal. Tá? Para ter a instrução penal, eu tenho que E o denunciar. outro é só o inquérito do delegado. Sim, senhora. Quando eu falo de investigação, o MP não está participando. O MP não se mete nada do que eu faço. Mas a partir do momento que eu entrego o inquérito para o MP, eu não meto mais a mão em nada. Então só quem age no MP. Passou a bola. Brasil. Dados telefônicos. Tá? O sigilo dos dados telefônicos e dos dados telemáticos. Entendam uma coisa. Vamos lá. Primeiro de tudo. Qual a diferença de uma comunicação telefônica para um dado telefônico? Tá? Situação. Liguei para a Rosa. Para a gente combinar aquele dinheiro que ela está me exigindo. Tá? Quando eu converso com a Rosa no telefone, isso é uma comunicação telefônica. Tá? É o famoso grão. Isso aqui é só autorização judicial. Agora, quando você termina uma ligação, fica lá assim no teu telefone. Ó, ligação feita para o número 982732370. Essa ligação durou 20
23 minutos e 47 segundos. Tá? Isso aqui é um dado telefônico. O registro da ligação é um dado telefônico. Bacana? Tá. Dito essa diferença do registro para o bate-papo em si, você vai ter que ouvir falar de uma CPI. O que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando você estuda os poderes, tá, os 3 poderes, você descobre que cada um dos 3 poderes tem a sua função típica. O que é a função típica? A sua função de natureza. O judiciário aplica a lei, o legislativo legisla e o executivo administra a gestão pública. Só que cada um desses 3 poderes, meus amigos, eles também têm as suas funções atípicas. É quando um poder ele exerce a função de outro poder. Então, olha que parada maneira. O poder legislativo, ele julga. Julga através das comissões, através das comissões parlamentares de inquérito. Julga os seus próprios parlamentares. Tá? Essas comissões parlamentares de inquérito, elas têm os poderes próprios das autoridades policiais, autoridades judiciais, podendo fazer a requisição de dados telefônicos, requisição de dados telemáticos, de dados bancários e fiscais. Tá? Diretamente, sem passar pela autoridade judiciária. Ela vai lá e faz a requisição direta. Legal? Por fim, mas não menos importante, sigilo das correspondências. A Constituição Federal, ela fala